Boa noite a todos. Hoje a minha proposta é vir conversar aqui um pouquinho com vocês sobre sustentabilidade. Essa semana eu relembrei aí de uma palestra que eu fiz sobre sustentabilidade que foi muito bacana. É um assunto que está super em alta aí, inclusive não só no nosso dia a dia, inclusive nas unidades de alimentação e nutrição, nas UANs, né? Então eu me propus a vir aqui para vocês, vim aqui conversar com vocês sobre a sustentabilidade, a gente falar um pouquinho o que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer de atitudes sustentáveis, tanto para o nosso dia a dia, quanto, no nosso caso de nutricionista, está dentro da nossa cozinha, para dentro da nossa unidade de alimentação e nutrição. Então, primeiro vamos explicar um pouquinho, né, falar um pouquinho o que é a sustentabilidade. A sustentabilidade é a busca pelo ciclo, né, o ciclo de equilíbrio aí, da gente tornar, da gente conseguir preservar o meio ambiente, da gente manter uma qualidade de vida, a gente manter uma coerência aí do que a gente consome e do que a gente descarta, digamos assim, né, e a gente poder conseguir manter uma qualidade de vida com esse ciclo sustentável, né? E a gente pensa muitas vezes em sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa um pouco em atitudes meio bicho grilo, né? Aquela coisa meio, será que eu vou ter que virar hippie para ser sustentável, sabe? Será que eu vou ter que mudar totalmente meu estilo de vida? E não é essa a proposta que eu trago aqui para vocês, né? Eu tenho várias atitudes sustentáveis que eu uso no meu dia a dia, que são atitudes super simples, super, assim, que não são óbvias, mas depois que a gente faz, parece que, meu Deus, por que eu nunca fiz isso antes? Que é uma coisa que é super possível da gente fazer no nosso dia a dia sem dificuldade nenhuma. Então a minha proposta para vocês é hoje trazer essas atitudes simples, atitudes que a gente pode incluir tranquilamente no nosso dia a dia e tornar o nosso mundo muito mais sustentável. Que a gente pensa muitas vezes assim, mas eu vou fazer uma coisa, não faz diferença, se eu jogar esse plástico aqui no lixo não faz diferença, no chão não faz diferença. Mas a gente está falando de né? E nós somos quantos milhões? Então, se cada um fizer a sua parte, a gente faz um mundo totalmente diferente, né? E no lado da nutrição, no lado das unidades de nutrição, nas unidades de alimentação e nutrição, nos restaurantes, nas produções, nas indústrias, a gente faz uma diferença maior ainda. E além de fazer a diferença não só na questão da sustentabilidade, a gente faz diferença na questão de desperdício, muitas outras coisas. Vou mostrar para vocês, vou chegar lá. Mas primeiro falando para vocês sobre os 5 R's da sustentabilidade, só para a gente entrar um pouquinho e entender um pouquinho. O primeiro R que eu vou falar para vocês vou começar pelo repensar. A sustentabilidade como um todo, ela é o repensar, né? A gente começar pelo repensar, a gente pensar em várias atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem o reduzir, que o que é o reduzir? A gente diminuir o consumo de coisas desnecessárias, né? Então, se a gente não tem necessidade do consumo de alguma coisa, eu não vou comprar mais porque tá barato, sei lá, comprar 1 quilo de prego porque é mais barato. Vou comprar o que eu preciso, a quantidade que eu preciso, tá? Para depois aquilo não se tornar um lixo, não se tornar um desperdício, porque eu acabei não consumindo, tá? Isso para alimento, isso para qualquer coisa que a gente compra. Quando a gente vai comprar, a gente tem que pensar de forma sustentável. Esses dias mesmo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui comprar um remédio na farmácia, liguei para pedir um remédio e aí o remédio, uma caixa de uma marca custava X. Se eu comprasse da outra marca, olha, mega promoção. Se eu comprasse da outra marca, 3 caixas ficavam pelo mesmo preço daquela uma caixa. Só porque mudava de marca, mudava de laboratório. Falei, moço, o que eu vou fazer com 3 caixas? Era um remédio de estômago, assim, que eu tinha tido uma situação pontual, eu ia usar ali só. Se fosse uma pessoa que tivesse um problema crônico de estômago, ok, comprava as 3 caixas. Mas não é o caso. Então, assim, pra que eu vou comprar 3 caixas só porque é o mesmo preço? É um pensamento que muitas vezes a gente tem, um pensamento pequeno, que a gente, mas eu vou ganhar 3 caixas. Pra quê? Pra esse remédio estragar e eu perder ele e ter que jogar fora. E aí, como é que eu vou jogar fora o remédio? Como é que a gente joga fora o remédio? Então, o remédio não tá aqui na minha lista, mas eu só já pensando nisso.
O descarte adequado de remédio, a gente tem que retornar ele para a farmácia, retornar ele para um posto de saúde, para algum lugar para poder fazer o descarte adequado. Então, assim, a gente tem que reduzir porque é uma coisa sem função, tá? E para isso, e pensando nisso, tem várias outras coisas que a gente pode reduzir no nosso dia a dia, tá? Reciclar como que a gente vai poder possibilitar a reciclagem de algum material? A gente fazendo a separação adequada desse material, que é o que a gente pode e deve fazer dentro da nossa casa e dentro das unidades de alimentação e nutrição também, tá? Dentro da nossa das cozinhas, dos restaurantes que a gente trabalha, a gente tem que pensar na separação, tem que realizar essa separação para poder otimizar o nosso trabalho de várias formas, tá? Então a gente consegue reciclar e trabalhar o lixo orgânico na compostagem, dá pra gente fazer muita coisa com essa separação adequada, tá? Reutilizar embalagens plásticas, por exemplo, reutilizar embalagens de vidro, é maravilhoso, gente, a gente tem que reutilizar, reutilizar pote de sorvete, reutilizar pote de tanta coisa que dá pra gente, de vidro, de azeitona, de palmito, de geleia, que dá pra gente aproveitar e botar tempero, aqueles vidros pequenos que dá pra botar tempero, dá pra gente reutilizar tanto pote. Uma vez até eu vi uma piada, a pessoa falando que você abre um pote de sorvete dentro do freezer e você abre e tem sorvete, é até uma decepção, né? Que o ideal era que ele tivesse feijão lá congelado, né? Porque é uma coisa tão ruim de cozinhar que é melhor que tivesse feijão. Quem nunca reaproveitou um pote de sorvete para guardar feijão, para congelar feijão, por exemplo? É excelente. Quando alguém vem comer na sua casa e você vai... Agora não tem mais, né? Mas quando alguém vem comer na sua casa, viria comer na sua casa, pra pessoa levar uma marmita embora, pra pessoa levar alguma coisa embora, a gente reaproveitar os potes, né? Os potes plásticos que vêm, as embalagens que vêm de outros alimentos, né? Então, reutilizar. E recusar. Recusar é o quinto R aí, que é um R super importante, tá? A gente deixar de usar alguma coisa que não tem necessidade. O exemplo que eu vejo que é mais fácil assim, de visualizar é o canudo. Quando a gente chega no restaurante e a gente vai pedir um suco, você recebe o suco, eles já vêm com suco e com canudo, assim, já te entrega junto, né? Eu falo, gente, pra que o canudo? Se você não tiver efetivamente algum problema de deglutição, porque às vezes acontece, né? Uma vez eu dei essa palestra e a pessoa falou assim, ai, mas e a pessoa tem um problema de deglutição, é uma criança, sei lá. Se você tem algum problema específico, ok, perfeito, sem problema, vamos usar o canudo. Eu falo em condições normais. Em condições normais, existe necessidade de um canudo para tomar suco? Não existe necessidade, tá? Então, a gente... eu preciso do canudo para misturar o suco. Não, você não precisa do canudo para misturar o suco, você precisa de uma colher. Que pode ser uma colher de metal que você vai lavar ela depois. E não um canudo de plástico que você vai jogar ele fora, que ele pode parar na natureza, tá? A Drica tá perguntando se os potes podem ser reutilizados ao ano. Pode ser reutilizados. A gente reutiliza muito. Pote de sorvete, pote de maionese... Pode, só que existe um limite, né? A gente tem que observar o desgaste desses potes para ver se eles não estão manchados, não estão desgastados, para não misturar, né? Não ficar misturando carne com coisa crua, com coisa cozida, evitar essa misturada, sabe? A gente determinar o que vai usar para quê, né? Eu costumo separar, assim, sei lá, tem pote de sorvete, pote de maionese, o de sorvete vai usar para carne, sei lá, por exemplo, e o de maionese vai usar para alimentos prontos. Mas o ideal das Ones é a gente ter potes próprios, né? Aí o que eu vejo muito o pessoal levar para casa. Tudo bem, é uma forma de reutilizar da mesma forma, os funcionários estão reaproveitando aqueles potes, tá? Mas já no caso do de vidro, perfeitos, de vidro dentro da One são maravilhosos. Você pode botar os alimentos secos, farinha, arroz, que tem aqueles potes grandes de palmito, pote grande de palmito de azeitona, são maravilhosos para reaproveitar, para você poder botar esses insumos que são secos, por exemplo, tá? Produtos de limpeza não deve reutilizar pote. Produto de limpeza de jeito nenhum, tá? Produto de limpeza não pode ser reutilizado. Inclusive, eu acho que nas embalagens, muitas embalagens dizem que fazem essa recomendação para não reutilizar o pote. Porque você pode botar algum outro produto, pode contaminar. Se for alimento, nunca na vida. Porque aí você pode contaminar o alimento pelo resíduo que tiver naquele pote, tá? Então, reaproveitamento de pote de alimento, tá? De produto de limpeza de forma alguma, tá?
Que mais? De recusar. Outra coisa que é uma atitude, na verdade foi exatamente essa atitude que eu me lembrei essa semana, que eu precisei ir ao mercado comprar hortifruti, comprar coisas frescas, né, hortifruti, algumas coisas de geladeira, e me lembrei e visualizei a situação, né? Aí relembrei dessa palestra que eu tinha feito, que são na compra dos hortifrutis. O tanto de sacola plástica que a gente usa quando a gente compra hortifruti no mercado. A gente usa muita sacola plástica. Ai, Carol, mas como é que eu vou fazer? Não tem como eu carregar sem sacola plástica. Então eu vou te fazer duas sugestões. Uma, aí já vou entrar agora nas sugestões do nosso dia a dia. A primeira, para a nossa casa, tá? Vou falar primeiro no dia a dia, depois eu vou entrar aí nas ones. Dentro da nossa casa, a gente vai comprar, por exemplo, um cacho de banana. Tem necessidade de eu colocar o cacho de banana dentro de um saco plástico? Não tem. A menor necessidade. Eu levo o cacho de banana, prega a etiqueta do preço em uma das bananas e leva esse cacho de banana para casa. Tem necessidade de eu botar um abacaxi dentro de um saco plástico? Um mamão dentro do saco plástico? Não tem necessidade, tá? Me marca aí, me fala aí quem que faz essa atitude aí? Quem que já não usa o saco plástico, por exemplo, essas frutas que são grandes? Um melão. Eu vou pegar um melão e botar dentro de um saco plástico? Tem a menor necessidade, tá? Mas daí, Carol, eu vou lá e eu vou comprar tomate, eu vou comprar cebola, que eu vou comprar meia dúzia de cada. Aí não dá pra eu carregar um monte, pesar tudo e botar etiqueta em um, não dá. Não, aí não dá. E como é que a gente vai fazer? Eu uso uma sacolinha retornável. Vou recomendar para vocês que vocês procurem sacolinhas retornáveis. A gente não usa aquelas sacolinhas retornáveis para fazer compra no mercado, aquelas sacolas grandes pra gente botar as compras no mercado. Por que a gente não pode usar sacolinhas retornáveis para botar os hortifrutis, por exemplo, né? As minhas sacolinhas tem lá nos destaques dos stories, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem os stories falando sobre essas sacolinhas que eu tenho, que eu amo. Quando eu tenho meu kit de mercado, ele é as sacolas retornáveis, aquelas sacolas grandes para botar as compras dentro, e eu já deixo os saquinhos do hortifruti ali dentro. Quando eu chego em casa, eu separo os hortifrutis, lavo os saquinhos, ele seca super rápido porque ele é fininho. Eu já volto ele para dentro da sacolinha do mercado, porque aí quando eu vou pro mercado eu já cato a sacolinha, já vou com tudo junto. Aqui em Brasília a gente tem no Mercado Evolua, tem essas sacolinhas, e eu comprei pela internet. Comprei pela internet num site chamado Crazy Deals. Excelente, excelente, eu gosto muito. Eu acho que eu gosto mais do estilo, eu gosto mais até do Mercado Evolua. Chama Kit de Hortifruti, se não me engano, deles. Mas na época não tinha, ou pelo menos eu não conhecia. Eu conheci esse da internet e comprei pela internet. Já tem muito tempo que eu uso essas sacolinhas, são maravilhosas, tá? Que mais? Atitudes sustentáveis que a gente pode fazer no dia a dia nosso também, que pra mim hoje em dia é muito óbvio, já tá na minha rotina, já tá no meu dia a dia, que é usar copo retornável, ecocopo. Sabe aqueles copos que ele não tá aqui? Vou mostrar até a fotinha, eu imprimi aqui a apresentação que era pra poder me guiar aqui. Esses ecocopos são aqueles que você dobra, assim, aí você fecha ele e guarda. Ele é fechadinho, ele tem uma cordinha. Eu no meu dia a dia, enquanto eu tô trabalhando, quando eu tô dentro das cozinhas, visitando as cozinhas, eu deixo ele inclusive pendurado no meu pescoço, porque eu chego em alguma cozinha, aí eu só abro, encho lá no filtro de água, bebo minha água, fecho de novo, penduro de novo e ando com ele. E quando eu não tô trabalhando, eu ando com ele dentro da minha bolsa. Porque aí se eu estiver em algum lugar, num shopping, em qualquer lugar que eu estiver, eu só preciso achar um bebedouro e encher a água. Eu não preciso ficar comprando água na rua, que a gente paga caríssimo por água na rua, né? Que uma água que custa 80 centavos, 60 centavos, a gente paga R$5 numa água na rua, né? Ou mais até. E eu economizo o planeta, né? Porque eu deixo de gastar uma garrafa de plástico também. Eu economizo dinheiro, economizo o planeta. Então, eu sempre ando com o meu copinho retornável. Outra coisa que eu coloquei aqui, além da ecobag que a gente tem para carregar as nossas compras, tem a de hortifruti e tem mais uma que eu uso, que é a do carro. Aquela sacolinha de lixeirinha do carro, eu tenho uma que é uma ecobag. Ela é de uma loja de bolsa
que eu ganhei até, não foi nem eu comprei, eu ganhei essa sacolinha, e aí ao invés de toda vez que eu vou abastecer o carro, eles dão uma sacolinha, eu falo, não, eu recuso, não quero, eu tenho a minha. Aí eu deixo a minha sacolinha ali do lado. Ela encheu, eu vou lá e jogo fora. Eu não costumo jogar nada orgânico dentro dessa sacolinha, normalmente eu só jogo coisas recicláveis. Então, aí depois eu levo ela pra casa, ela encheu, eu levo ela pra casa e jogo na lixeirinha reciclável, tá? Mas, se você não tiver uma ecobag dessa de lixeirinha pro carro, aceita o saquinho da pessoa do posto de gasolina. Você botou ali, usa ele até ele rasgar. Usa, que é o reutilizar. Usa ele várias vezes. Quando o rapaz pergunta, você quer uma sacolinha? Não quero não, eu só quero jogar fora o lixo. Você joga fora? Ele vai lá, joga fora o lixo. Ou você mesmo leva pra casa pra poder jogar de forma correta no reciclável, que eu não sei se ele joga no reciclável, provavelmente não. Então leva pra casa, joga no lixo reciclável, volta com a sacolinha pro seu carro. E aí você vai reutilizar essa sacolinha muitas vezes, mesmo que seja aquela do mercado, tá? Dá pra gente reutilizá-la várias vezes, por que não, né? Que mais? Eu tinha colocado a história dos potes de vidro, que a gente pode reutilizar. Pote de geleia, quando ele estiver vazio, a gente pode colocar tempero, a gente pode colocar coisinhas como é que se diz? Não é artesanato, gente, quem me ajuda aqui? Botão gente, como é o nome? Armarinho, coisas de armarinho. Botão, linha, agulha, dá pra gente colocar nos potinhos também, dá pra gente reaproveitar os potinhos dessa forma também, tá? Potinhos de vidro dá pra gente reaproveitar milhões, né? Festinha de criança, a gente vê às vezes o pessoal reaproveita as papinhas de criança pra poder botar as lembrancinhas, né? Bota docinho, bota alguma coisa, é uma forma de reaproveitar, é uma forma de reutilizar que é maravilhosa também. Já serve a lembrancinha e tá reutilizando, né? Outra sacola retornável, são 4 sacolas retornáveis que eu uso. A de compras, a de hortifruti, do carro, de lixeirinha do carro, e tem uma 4ª sacola, que é essa aqui, foi um mega pulo do gato, que eu aprendi isso há uns anos atrás, tem uns 2 anos já que eu faço isso. As minhas filhas vão pra natação. E lá na academia que elas fazem a natação, comecei a observar que retornava muita sacola de plástico. Por quê? Tava com o biquíni molhado. Aí a professora fazia o quê? Quando saía, né, elas tomavam banho lá, ia trocar de roupa, pegava o maiô, botava dentro do saco plástico. Aí pegava o roupão no outro saco plástico. Aí pegava a toalha no outro saco plástico. No mínimo, vinha todos os dias 3 sacos plásticos na mochila de cada uma delas. Eu tenho 2 filhas. Então, no mínimo, vinham 6 sacos plásticos todas as vezes que elas voltavam na natação. Elas fazem natação 3 vezes por semana. Vezes 6, 18 sacos plásticos por semana. Aquilo me enlouquecia. Eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus do céu, por que esse tanto saco plástico? Deus me livre, não posso esse tanto de saco plástico, não consigo, o que eu vou fazer? No começo, sabe o que eu fazia? Eu pegava esse saco plástico, botava dentro de um outro saquinho que já estava separado ali e usava para catar o cocô do cachorro. Aí eu falava, gente, eu tenho que aproveitar esse saco para alguma coisa, né? Não tem condição, só ficar jogando saco plástico. Tudo bem que eu posso pegar esse saco plástico e encaminhar para reciclagem, eu posso botar no lixo reciclável, ok? Mas não era melhor se eu não tivesse esse plástico? Muito melhor. Porque o saco plástico do cachorro, por exemplo, eu posso usar um saco biodegradável, ao invés de estar usando aquele saco plástico que é um plástico que não vai degradar na natureza, né? E aí aquilo me incomodou de uma forma que no começo a minha primeira solução foi sem saco plástico. Vamos não usar saco plástico, a gente não usa mais saco plástico. E aí eu pedi isso, orientei as crianças e conversei com a tia. O que vocês vão fazer? Vão de dentro para fora, bota o mais molhado para o mais seco, bota o maiô, enrola o roupão, depois enrola a toalha. Pronto, tá tudo protegido, não vai molhar o que tem dentro o resto que tem dentro da mochila e tá tudo certo. E deu super certo durante um bom tempo. Até que eu achei essa sacola retornável, que é uma sacolinha que ela é sacolinha para compra também. Não sei se vocês já viram que é uma sacolinha, ela parece... Não sei que material que é aquele, mas você dobra ela é grande até, ela é bem grande até, mas você vai dobrando, ela fica dentro de uma frutinha, assim. Você vai dobrando, ela fica dentro de um saquinho. No caso desse é uma frutinha, né? Cada uma tem uma frutinha. Que são sacolas de compra, de mercado. Só que aí eu aproveitei para roupa, né? Então faz a mesma função. E como ela é meio sintética, não passa a umidade para as outras roupas. Da mesma forma a gente faz. Vai enrolando do mais molhado para o mais seco, mas bota dentro dessa sacolinha. Então não molha nada. É maravilhoso, tá?
E aí eu fui na academia e conversei com a tia. Falei assim, olha, eu não quero mais saco plástico, não quero esse saco plástico, é seu, responsabilidade sua. Teve um dia que eu dei uma de doida, eu peguei o saco plástico, levei pra ela, falei assim, olha, eu não tenho condição de ter esse monte de saco plástico dentro da minha casa. Esse saco plástico é seu, responsabilidade sua. Dei uma de doida com o olho desse tamanho. Não quero saco plástico na minha casa. Então esse saco plástico não vai mais pra minha casa. Você vai botar as roupas todas enroladas uma na outra e eu vou arrumar uma forma disso. Porque molha, não pode estragar a roupa, não sei o que. Começou com umas justificativas assim. Eu falei, não, pior é estragar o planeta. Imagina esse tanto saco plástico na minha casa. Aí ela falou assim, Carol, mas sabe o que acontece? Se a gente não manda, se a gente faz isso, se a gente mistura maiô molhado com roupão, ou se a gente manda fora do plástico, tem mãe que reclama. A maioria reclama. Ela falou assim, mas por que não bota no saco plástico? Tá economizando? Como se fosse, eu tô pagando a academia e tá economizando saco plástico? Sim, tá economizando saco plástico. Sim, tá economizando o planeta, né? E aí ela falou assim, mas você pensa assim, a maioria não pensa. A maioria quer um monte de saco plástico, quer a roupa toda separadinha, bonitinha, não sei o quê. Então, assim, infelizmente, a cabeça da população em geral ainda é muito limitada nesse sentido. Então, eu tô levando essa minha voz aí, levando essa ideia para ver se cada um de vocês aí consegue propagar um pouquinho dessa ideia e a gente tentar reduzir o lixo, o consumo exagerado de coisas desnecessárias aí, né? Então essa dica fica aí super para quem tem aí roupa molhada de academia, por exemplo, não tem a menor necessidade do saquinho plástico para roupa, né? Outra coisa no meu dia a dia que eu observei aqui em casa é a questão de passar roupa. Quem aí passa roupa? Quem passa roupa passa tudo. Porque isso é uma característica também das pessoas de antigamente. As pessoas mais de antigamente, a minha sogra, eu falo isso pra ela, ela fica apavorada quando eu falo que eu não passo tudo. Porque ela passa tudo meia, passa meia. Pra mim, eu acho o fim do mundo. Eu acho um gasto de energia elétrica, um gasto de energia humana desnecessário. Tem uma pessoa ali passando a roupa, sabe? Eu comecei a observar isso, eu já tinha muitas coisas que eu já tirava sem passar e tudo, mas eu comecei a observar isso quando eu vi uma moça que veio passar a roupa aqui em casa e ela tava passando uma meia, sei lá, ela tava passando uma coisa dessa, assim, uma coisa desnecessária, eu acho que era uma meia. E eu falei, meu Deus, mas por quê? Gasta um dia inteiro pra passar roupa, pra passar um monte de coisa desnecessária. Então é uma coisa que a gente tem que repensar. Parou de passar roupa da pandemia. Gente, vou contar pra vocês. Eu tava ali agora, antes da live, eu tava passando a camisa social do meu marido, que ele voltou a trabalhar na rua semana passada. Então, quando tava em casa, tava maravilhoso, porque eu não tava passando quase nada. Eu voltei a passar roupa semana passada. Nessa pandemia inteira, 60 dias, eu passei roupa 2 vezes. E as 2 vezes foi camisa social. 2 vezes assim, passei 4, 5 camisas, né, cada vez. Mas 2 vezes eu parei pra passar roupa em 60 dias. Não tinha necessidade de eu passar roupa. Por quê? A gente usa roupa de ginástica. Roupa de ginástica não se passa. Porque se você passar roupa de ginástica, você queima a fibra, você queima o elástico, você estraga a sua roupa de ginástica muito mais rápido. Pijama. Pra que passar pijama? Eu não passo pijama. Aqui em casa não se passa pijama. Moletom. A gente passa o dia inteiro morrendo de frio dentro de casa de moletom. Vai passar moletom? Tem menor necessidade de passar moletom. Casaco, não se passa casaco aqui em casa. Toalha, roupa de cama, nada disso eu passo aqui em casa. Nada disso. É uma pilha deste tamanho de roupa que não passa e uma pilha desse tamanho de roupa que passa. Roupa que passa aqui em casa. Camisa social. Eu passo meu jaleco, porque eu também não sou a favor, não estou aqui levantando bandeira de vamos sair amarrotado na rua. Não, não é isso. O meu objetivo não é esse. Eu não quero sair amarrotado na rua. Mas eu acho que existe um gasto desnecessário de energia elétrica e de energia humana passando coisas desnecessárias, né? Então, mais uma vez a gente repensar. Será que tem necessidade de eu estar passando aquela roupa? Sabe? Será que tem necessidade de eu estar passando, de eu estar gastando aquele tempo, de eu estar gastando aquela energia, né? Vamos repensar. Convidando vocês para repensar. Que mais? O canudo eu falei. E aí vem algumas pessoas falam assim pra mim, Carol, mas tem situação que não dá pra não usar o canudo. Falei, tá, como? Água de coco, por exemplo. Eu vou tomar água de coco, não dá pra eu não usar canudo.
É verdade, água de coco já é complicado, porque como é que você vai tomar no coco? Não tem como, né? Então eu vou te dar duas sugestões. Uma, você ter o seu canudo. Você pode ter um canudo de inox, você pode ter um canudo de vidro, você pode ter um canudo de plástico retornável, né? Aquele que é um plástico mais resistente, mais durinho, você pode ter. Você tem o seu ecocopo e você pode ter o seu canudo. Então, você tá indo no parque correr, você sabe que no final da corrida você sempre toma uma água de coco. Tenha o seu canudo separado, você separou o seu telefone, sua pochetezinha de botar o telefone, separa o seu canudo para você levar, para você tomar sua água de coco. Segunda solução, você ter o seu ecocopo, que você vai virar o seu coco, a água de coco dentro do seu ecocopo e você vai tomar. Então, não tem necessidade de canudo, tá? Na praia, você vai pra praia, na hora de você separar a sua roupa de praia, bota o seu canudo dentro da sacola da praia e leva ele pra praia, tá? Na minha opinião, não tem necessidade do canudo. Mas, agora, vamos entrar na parte prática da UAN, das nossas cozinhas, do nosso cliente. O que eu posso fazer pelo nosso cliente? O que de prático eu consigo fazer para o meu cliente em relação à sustentabilidade, em relação a tudo isso que você está falando, Carol? Vamos lá. Bom, na prática das unidades de alimentação e nutrição, das UANs, o que a gente pode fazer em relação à sustentabilidade, tá? Primeiro, vamos deixar claro que existem legislações. Ainda não chegou para residência, para domicílio, mas para os estabelecimentos comerciais já existem legislações que fazem essa exigência da gente separar os resíduos, que são os grandes geradores de resíduos sólidos. Quem são os grandes geradores de resíduos sólidos? Quem produz mais de 120 litros de lixo por dia. Quanto que é 120 litros de lixo? É uma lixeira grande, dentro das áreas de alimentação, geralmente a gente tem lixeiras grandes, né? Então a lixeira grande de 100 litros e mais uma pequena de 20. O 20 litros é aquele saco de mercado, aquela lixeira pequena nossa de banheiro, é mais ou menos uns 20 litros, tá? Então, se você pensar dentro de um restaurante, é muito rápido que você enche 120 litros de lixo, tá? Mas se você pensar que esse lixo, esse resíduo dos 120 litros, ele é considerado o lixo orgânico e o lixo indiferenciado, a gente consegue reduzir muito isso, que entra na questão da separação que eu falei para vocês. Como assim, Carol? A legislação considera esses 120 litros de orgânico indiferenciado. Então, o lixo reciclável não entra nessa conta. Mas como que eu vou fazer para não entrar nesse volume, que é 120 litros? É um volume, não é peso. Então, o lixo ele pode ser muito pesado, por exemplo, tem muita casca de laranja, ou pode ser um lixo que tem muito volume, por exemplo, muita alface, mas você tem o volume dos 120 litros, mas ele é leve. Tanto faz, é volume. Você pode ter um saco grande de 100 litros e mais um pequeno, independente do peso. Então a gente está falando de volume. Como que a gente faz para diminuir volume? Se você tirar caixa de papelão, se você tirar vidro, se você tirar caixinha de leite, lata de óleo, lata de molho de tomate, você tirar todas essas coisas que fazem volume, a parte do orgânico, a parte do volume do orgânico, ela é muito menor, mas muito menor. O que faz volume, normalmente, é justamente o lixo reciclável, o resíduo reciclável. Então, se a gente começar a separar isso dentro do estabelecimento, a gente consegue visualmente perceber essa diferença grande de volume do reciclável e do orgânico, e a gente consegue observar uma outra coisa que é mais importante ainda, que é o desperdício, tá? O desperdício, assim, pro lixo orgânico, quando a gente começa a separar, a gente consegue visualizar o que está sendo descartado naquele lixo orgânico e a gente consegue reduzir muito o desperdício. Porque o que já aconteceu comigo na prática? Eu já vi funcionário pegar assim uma bandejinha de morango, por exemplo, olhar um morango estragado, essa bandeja está estragada, joga no lixo. Não olha os morangos que tem ali dentro, isso é uma característica de você estar jogando o dinheiro do outro fora, é fácil, né? Então o funcionário às vezes faz isso, e ele joga com a embalagem com tudo, aquela caixinha do morango ela já ocupa um espaço. Ele está jogando fora junto com alguma fruta que às vezes daria para reaproveitar. Ai, Carol, mas vai aproveitar morango estragado? Não, não é morango estragado. É aquele, às vezes, tem um que já está mofadinho, estragadinho, a gente vai tirar aquele, você vai observar se tem outro que tem boa qualidade, o que você vai fazer com aquele que tem boa qualidade? Vai consumir cru?
Não, vamos preparar ele, vamos cozinhar ele, que a gente consegue, se tiver alguma bactériazinha que entrou em contato com aquele outro que está estragado, a gente vai lavar ele e vai cozinhar, que a gente pode matar esse micro-organismo e aproveitar tranquilamente aquele morango com muita qualidade, tá? Então, mas se a gente joga fora, por exemplo, essa caixinha de morango você joga fora no meio do lixo, lá por cima veio uma caixa de leite, aí depois veio um pouco de alface, vai misturando tudo, a gente não consegue nem perceber, a gente não consegue visualizar esse problema, né? E aí se você começa a separar, você consegue visualizar esse problema, que foi o que aconteceu uma vez numa unidade, era alface e morango, que eu percebi que eles estavam descartando em muita quantidade, quando a gente começou a separar. O alface, por exemplo, nessa situação, era aquele alface que tá queimadinho. Só a pontinha tá queimadinha. Carol, mas pro cliente não pode, tá queimadinho. O chefe falou que tem que tirar, não pode servir pro cliente e tal. Perfeito, pro cliente a gente não pode servir, mas a gente não pode rasgar esse pedacinho e essa outra folha que tá inteira, íntegra, a gente não pode rasgar ela assim e servir para refeição de funcionário, por exemplo? Pode, tranquilamente. A gente não pode oferecer para o próprio cliente, ao invés de oferecer a folha inteira, a gente oferecer a folha rasgada para poder a gente ter um aproveitamento melhor? Pode, com toda certeza, tá? Então a gente começa a observar essas coisas e quando os resíduos começam a ser separados, a gente consegue observar muito melhor. A gente consegue perceber muito mais esses erros, tá? Então a gente consegue reduzir o desperdício de forma absurda quando a gente começa a separar os resíduos, tá? E como que a gente vai fazer isso? Você tá lá, dentro da sua unidade de alimentação e nutrição, da sua UAM, bem bonita, e você tem os seus funcionários que nunca fizeram isso. Carol, mas pra que isso? Chega lá no lixeiro, ele joga tudo fora do mesmo jeito. Ele junta o lixo e joga tudo fora. Não sei pra que isso. Nunca fez assim. Né? A gente sempre tem essas barreiras, né? Essas restrições deles, que sempre deu certo, eu sempre joguei assim, tá tudo bem, ninguém morreu, eu sempre deixei a comida do lado de fora da geladeira e ninguém morreu. A gente tem várias histórias, né? E quando a gente começa a falar em separação de resíduo é a mesma coisa, tá? Mesmo porque essa legislação, por exemplo, que vem exigindo essa separação, ela veio para o comércio, né? Ela veio para os grandes geradores de resíduos do comércio, mas não veio ainda no domicílio. Então o que acontece? Lá no restaurante eu tenho que separar, mas na minha casa eu não tenho que separar, não é obrigatório. Ainda não existe uma lei que me exige separar. Então o que o funcionário pensa? Mas na minha casa eu não faço desse jeito, não sei para que tem que fazer esse negócio desse jeito. E aí ele faz na casa dele de um jeito e ele faz dentro do restaurante de outro jeito. Então ele não aprende e ele não se convence de que aquilo ali funciona, tá? Aí eu falo, o que eu sempre costumo falar para eles é o seguinte: o que a gente faz aqui, o que eu oriento para vocês fazerem aqui, vocês têm que fazer na casa de vocês, que é para vocês acostumarem. Se você faz em casa de um jeito e faz aqui de outro jeito, vocês não vão acostumar nunca, porque cada hora você está fazendo de uma forma. Isso tem que entrar no hábito, isso tem que entrar na rotina, isso tem que ser natural para vocês. E como que vai ser natural? Se você praticar no seu dia a dia. Não adianta fazer de manhã de um jeito e à noite, quando chegar em casa, fazer de outro jeito, tá? Senão não funciona. E aí ele vem com essa justificativa: na minha casa não separa lixo. Aí eu vou separar para quê? A gente, por mais que não separe agora, em algum momento vai ser exigido que separe, tá? E outra, por mais que a coleta não seja seletiva, na hora que recolhe tudo, se você estiver separando da forma adequada, na hora que chega lá no pátio de coleta, as pessoas lá vão conseguir separar. Mas se você jogar, por exemplo, uma fruta, uma casca de fruta, alguma coisa, num resíduo de papelão que ele poderia ser reciclado, você estragou aquele resíduo. Tá? Aquele papelão você estragou ele não vai poder ser reciclado porque você jogou uma fruta junto com aquele papelão. E se você deixa esse papelão limpo, se você deixa ele possível de ser reciclável, aquele material reciclável, ele ajuda muitas famílias. Tem muitas famílias que trabalham com a separação de resíduos, trabalham com a reciclagem de resíduos. Então a gente tem famílias que dependem da gente, dessa segregação. A gente ouve muito falar, o pessoal usa muito latinha e PET, né? Latinha de refrigerante é ouro, né? Você jogar uma latinha, ninguém joga latinha nos restaurantes, ninguém joga latinha no lixo comum, não. O pessoal só joga no lixo separadinho, bem bonitinho. Sempre tem, todo restaurante tem pelo menos um funcionário que quer levar aquela latinha embora.
porque ela tem um valor de venda muito bom. Mas eles não pensam nos outros resíduos, que os outros resíduos têm muito volume também e também dão um retorno bom. Então, o que aconteceu em vários estabelecimentos que eu trabalho, o pessoal começou a retornar isso para os funcionários. Se vocês fizerem a separação de forma adequada, esse resíduo que está sendo separado, a gente vai destinar para algum retorno para vocês. Melhoria na área de descanso, uma festa de fim de ano, um aniversariante do mês. A gente começou a ter várias estratégias para poder implementar um negócio diferente desse dentro da minha unidade. É uma baita estratégia de marketing, tá? Porque eu tô fazendo essa atitude, o coleguinha do lado, o restaurante do lado não tá fazendo, ele não é visto com tão bons olhos como a gente aqui consegue ser visto com bons olhos pelo consumidor que tá vendo que o restaurante tem uma preocupação, ele não tá simplesmente, não é uma indústria de ganhar dinheiro, porque todo mundo acha que restaurante é indústria de ganhar dinheiro. Ah, e o dono do restaurante morre de ganhar dinheiro. Gente, coitado, não sabe tanto que ele morre de gastar dinheiro também para manter aquele restaurante aberto, né? Então, não deixa de ser uma baita de uma estratégia de marketing, tá? Então, se você não conseguir convencer seu empresário pelo coração, a gente convence pelo marketing.